Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola Bíblica da Família, apresentado pela Igreja Cristã da Família, a Família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores aqui da Família Barueri e é uma grande bênção poder estar conectado com vocês, poder ministrar a palavra do Senhor. A nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um assunto tão importante, tão necessário para os dias atuais, onde as doutrinas bíblicas às vezes estão ficando de lado, ou não se sabe nem exatamente quais são as doutrinas ou as doutrinas fundamentais da fé cristã. É sobre isso que nós queremos falar com você. Os 5 fundamentos da fé cristã. Vamos para o segundo fundamento da fé cristã? A divindade de Jesus Cristo. Ponto essencial para a nossa fé. Buscando um ensino bíblico completo a respeito de Jesus Cristo, precisamos declarar que ele não era ou não é somente plenamente humano, mas ele é também plenamente divino. Esse é um ponto importantíssimo. Embora a palavra não ocorra explicitamente na Bíblia, a igreja tem empregado o termo encarnação para se referir ao fato de que Jesus era Deus em carne humana. A encarnação foi o ato pelo qual Deus, Filho, assumiu a natureza humana. Então isso é um ponto muito essencial. Para isso nós vamos abordar alguns pontos aqui que vale a pena destacarmos. A princípio, as alegações bíblicas que são diretas, que apresentam Jesus diretamente como Deus. Nós iremos examinar algumas declarações diretas na Bíblia, não é? Que afirmam que Jesus é Deus. E primeiro, a primeira declaração que gostaríamos de trazer é a palavra Deus. A palavra Deus no grego é Theos, que é atribuída a Cristo. Então, temos pelo menos 7 passagens no Novo Testamento que referem explicitamente a Jesus como Deus. A palavra Theos, Deus, que no geral é utilizada para se referir a Deus Pai, neste item nós vamos observar a sua aplicação referindo-se a Jesus Cristo. O primeiro texto que eu gostaria de ressaltar com vocês é no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, que diz: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Unigênito, o Filho unigênito do Pai, é Jesus Cristo, como em outras passagens nós observamos. E aqui João fala o Deus unigênito, aí atribuindo a Jesus a sua divindade. O segundo texto que podemos ler aqui é João 20, 28, que diz ali Tomé perguntando a Jesus, mostra-nos ao Pai. Aliás, é um momento em que Tomé duvida da fé, duvida a respeito da ressurreição de Jesus, e Jesus aparece ali para ele e respondeu Tomé, dizendo: Senhor meu, Deus meu. Então Tomé, mais um escrito joanino, tratando Jesus como Deus, Theos. Romanos capítulo 9, versículo 4 e versículo 5, um texto paulino, que diz assim: São israelitas? Pertence-lhes a adoção também, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas? E deles são os patriarcas, e também deles descendentes o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então o apóstolo Paulo falando na carta aos Romanos, referindo-se a Jesus como o Deus bendito. Ainda o apóstolo Paulo, na sua carta, escreve a Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus, Theos, e Salvador, Cristo Jesus. Mais uma vez, mais uma referência direta de Jesus como Deus. E ainda o autor da carta aos Hebreus, você deve saber, nós não sabemos ao certo quem é o autor da carta aos Hebreus. No capítulo 1, versículo 8, ele diz: Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Aqui o autor da carta aos Hebreus ele faz uma citação do Salmo de número 45, versículo 6, que está referindo-se
ao Messias, é um salmo messiânico, e ali ele está falando, ó Deus, referindo-se a Jesus Cristo. Ainda agora um texto de Pedro, né, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma palavra direta referindo-se a Jesus como Deus, Theos. Um exemplo do Antigo Testamento, do nome de Deus aplicado a Cristo, nós podemos citar o texto de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, que diz: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mais um texto messiânico do Antigo Testamento, do livro de Isaías, agora atribuindo a Jesus, ao Messias, Deus Forte, e ali traduzido para o grego Theos, ali o nosso Senhor. Uma outra palavra que é derivada ou que traz divindade é a palavra Kyrios, que significa Senhor, também atribuída a Cristo. Então, gostaríamos de analisar mais um termo que deriva ali ou que dá direção a respeito da divindade de Cristo. A palavra Kyrios, que traduzimos por Senhor, ela podia ser ou pode ser empregada com um tratamento respeitoso a um superior. Essa mesma palavra Kyrios, ela podia significar simplesmente um patrão de um servo ou de um escravo. Mas também a palavra Kyrios, ela foi atribuída ou ela foi utilizada na Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução da Bíblia do hebraico, do Antigo Testamento, né, em hebraico, para o grego, feito ali pelos 70 sábios ou 70 eruditos na época em que a Grécia dominava o que era o Império Grego. Então ali em Alexandria eles fizeram a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, desenvolvendo a chamada Septuaginta, por conta de 70 homens ali que traduziram conforme a tradução. A Septuaginta, ela emprega a tradução, né, na sua tradução, ela traz do hebraico a palavra Iavé, que nós temos em hebraico, ela foi traduzida, foi empregado o termo Kyrios, Senhor, ali no grego, 6.814 vezes. Então, em 6.814 vezes que tinha a palavra Iavé, foi traduzido, foi usado o termo Kyrios, Senhor, para traduzir do Antigo Testamento ou do hebraico para o grego. Sendo assim, qualquer leitor da época do Novo Testamento, ele reconheceria a palavra Kyrios, Senhor, facilmente ele poderia atribuir esta palavra ao Criador, ao mantenedor do céu e da terra, o Deus onipotente. Então, por isso, nós podemos observar que quando Jesus é chamado de Kyrios, Senhor, está se referindo a ele como divindade. Então vamos ver alguns textos, algumas referências bíblicas que nos apresentam diretamente Jesus como Senhor, como Kyrios. Lucas capítulo 2, versículo 11 diz assim: O que vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. Apesar desse texto ser muito comum para nós, ali é um texto natalino que fala do nascimento de Jesus, esse texto ele traz uma revelação surpreendente ali para o judeu do primeiro século, porque Jesus está sendo tratado como Senhor, uma atribuição de divindade. Na revelação de Isabel para Maria, quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, que estava grávida, Isabel estava grávida de João Batista, seu primo de Jesus, não é? Quando Maria estava grávida ali do nosso Senhor, e Isabel fala da seguinte maneira, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46, Evangelho de Lucas: E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, a mãe de Kyrios, ali mais uma vez atribuído um termo de divindade a Jesus. E ainda em Mateus capítulo 3, versículo 3 diz assim: Porque este referido por intermédio do profeta Isaías, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João, o Batista, o primo de Jesus aqui, ele era a voz que clama no deserto, porquanto Jesus é o Senhor
na citação ali, é mais uma citação de Isaías, no capítulo 40, versículo 3, atribuindo o senhorio de Jesus, uma divindade para Jesus. Então Jesus é Deus. O uso do termo Senhor é muito comum no Novo Testamento. Por isso nós vamos nos deter aqui nas passagens acima, apenas nas passagens que citamos, mas você pode buscar muitos outros termos que é atribuído ao senhorio de Cristo como divindade, ok? Um outro ponto, se nós estamos falando aqui das relações diretas ou das referências diretas a respeito de Jesus como Deus, nós podemos observar também os sinais de Jesus, onde ele possuía atributos de divindade. Além das afirmações específicas da divindade de Jesus, que nós vimos nas passagens acima, nós podemos observar que muitos exemplos na vida de Jesus indicavam um caráter divino. Então vamos citar alguns caráteres divinos. O primeiro caráter que eu gostaria de citar a vocês é sobre a onipotência do nosso Senhor. Ele é todo poderoso. Ao acalmar a tempestade, com uma só palavra, nós vemos lá em Mateus capítulo 8, versículo 26, perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu o vento e o mar e fez grande bonança. Então ali é apresentada a onipotência do Senhor com uma só palavra, onde ele acalma a tempestade, um atributo de onipotência a Deus, algo que somente Deus, Jesus Cristo, Deus. Uma outra característica, um outro momento ali que ele apresenta sua onipotência é na multiplicação dos pães e dos peixes, narrado por Mateus no capítulo 14, versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e estes às multidões. Mais um milagre do nosso Senhor na multiplicação dos pães e dos peixes. Ali, outra característica, trazendo o atributo de onipotência do nosso Senhor. Poderíamos falar muitos outros milagres e maravilhas feitos pelo Senhor, quando o Senhor transformou água em vinho ali, no seu primeiro milagre, não é? No Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 11, nós vemos essa narração. Todos esses milagres, eles apresentam, não é, a divindade do nosso Senhor através da sua onipotência. Uma outra característica de divindade de Jesus Cristo é a sua eternidade. Vemos na declaração de Jesus, no capítulo 8 de João, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ainda em Apocalipse 22:13, Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. São características de eternidade, algo que somente Deus pode ser. Só Deus poderia ter essa característica de eternidade. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, é eterno. Então, mais uma apresentação, mais um sinal de sua divindade. Um terceiro sinal que eu gostaria de compartilhar com vocês é a onisciência do nosso Senhor. Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 8, diz: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Então Jesus conhecia os pensamentos dos homens. Aqui está falando a respeito dos fariseus, daqueles que estavam se posicionando contra o nosso Senhor. Jesus sabia quem haveria de traí-lo. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 64, diz assim: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e a quem haveria de trair. Então Jesus sabia que aqueles que criam nele ou não criam, e sabia que Judas era o traidor. Então, mais uma apresentação, mais uma demonstração ali da onisciência do nosso Senhor. Seus discípulos reconhecem a sua onisciência. João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 30 diz: agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos de fato que viestes de Deus. Ali os discípulos estão falando: nós cremos, porque antes que alguém pergunte qualquer coisa, antes você já sabe que eles haveriam de perguntar. Ainda, no mesmo Evangelho de João, já no capítulo 21, versículo 17, diz assim:
Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter ele dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Ali Pedro fala: Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes a verdade do que eu estou falando, tu sabes do meu amor. Então, ali mais uma prova cabal da onisciência do nosso Senhor. O quarto item do atributo do nosso Senhor, que revela a sua divindade, é a sua onipresença. Mateus 18:20 diz: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui nós vemos mais uma revelação da onipresença do nosso Senhor. Onde estiverem 2 ou 3 crentes, 2 ou 3 homens ou mulheres reunidos em nome do Senhor, ali há a presença do nosso Senhor, manifestando a sua onipresença. Ainda em Mateus 28:20 nós vemos: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está conosco, revela a sua onipresença. Quinto atributo do nosso Senhor, quinto atributo divino de Jesus Cristo, é a sua soberania divina. É um tipo de autoridade que é exclusiva de Deus. Perdoar pecados. Nós vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7, vendo-lhes a fé, Jesus do paralítico disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam no seu coração, porque fala deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? É verdade. Os escribas estavam corretos. Somente Deus pode perdoar pecado. E Jesus podia e pode perdoar pecados, porque Jesus é Deus, um atributo da soberania divina. Ainda alegações e declarações que revelam a sua própria autoridade. Observem no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha que palavra, eu porém vos digo. Então, alegações e declarações que revelam a autoridade divina de Jesus. Somente Jesus poderia falar tal palavra. Ainda no versículo 28, no mesmo capítulo 5 de Mateus, ele fala assim: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Percebam que os algozes de Jesus estavam ali questionando ali, querendo colocar alguma coisa. Ele fala: eu porém vos digo, e ampliando a questão da lei, deixando muito mais plena, como Deus pode fazer. Ainda no versículo 32 do capítulo 5 diz assim: eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e torna-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Perceba Jesus falando eu, porém, essas formas Jesus apresentava ali as suas declarações revelando autoridade. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo, preste atenção nisso, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha só, ele está falando, só pode se conhecer o Pai através do Filho, porque tudo me foi entregue. Mais uma declaração cabal de Jesus a respeito da sua divindade. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36 diz: por isso que quem crê no Filho tem vida eterna, e que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então Jesus, atribuindo aí a sua divindade, ele fala: a única forma de ver a Deus, a única forma de escapar da ira de Deus é aquele que não se mantém rebelde ao Filho.
ao Deus Filho, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sexta característica que eu gostaria de propor aos irmãos, que diz respeito ao atributo de Jesus Cristo, o atributo de divindade de Jesus Cristo, é a sua imortalidade, que é a incapacidade de morrer ou de permanecer na morte. João capítulo 2, versículo 19 diz: Jesus lhe respondeu: destituí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ali Jesus, os discípulos pensam que ele está falando a respeito do templo, construído por Herodes, mas quando na verdade ele está falando dele mesmo, que ele iria se entregar à destruição, mas em 3 dias iria ressurgir, ou seja, a respeito da sua imortalidade. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, nós vemos: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus está falando: eu entrego a minha vida. Jesus está falando: e eu reavejo. A autoridade que ele tem de imortalidade, características de divindade. E ainda em Hebreus capítulo 7, versículo 16, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Então a vida de Jesus é indissolúvel. E por último, 1 Timóteo 6,16 diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. Falando ali da imortalidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora sim, nosso sétimo e último atributo a respeito de Jesus Cristo como Deus: ele é o único digno de culto, algo que não pode ser prestado a nenhuma outra criatura, nem mesmo a anjos, nenhum homem, nada deve se prestar culto, somente a Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 10, nós vemos: prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é espírito da profecia. Então ali quando João ele vai querer adorar ou se dobrar diante do anjo que lhe traz a revelação, ele fala: não, adore a Jesus Cristo, a mim não, sou conservo teu. Ainda em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois bem, Jesus é o único a ser adorado, um nome que sobre todo nome que Deus lhe deu para a adoração, para prestar-lhe culto. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 6, traz uma revelação muito profunda. Ele diz: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Deus dá uma ordem aos anjos: eu introduzi meu primogênito no mundo, adorem-o. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, a sua divindade, o seu atributo de divindade, é o único que pode e deve ser adorado. Cristo, ele é plenamente divino. Colossenses capítulo 1, versículo 19 diz: porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Ainda em Colossenses 2,9 nós observamos: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é plenamente Deus. Jesus é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, conforme nós observamos esse texto em Mateus capítulo 1, versículo 23. O Deus presente, o Emanuel está conosco. É um Deus que encarnou, um Deus que veio à terra para salvar os homens. Que o Senhor, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o nome de Cristo seja glorificado na sua vida. Na próxima aula nós veremos o terceiro fundamento da fé cristã, onde falaremos do nascimento virginal de Jesus, no qual nos aponta para o cumprimento da promessa divina. Aliado com esta aula, onde falamos da divindade de Jesus, na próxima aula iremos falar da humanidade de Jesus através do seu nascimento virginal. Fique conosco,
que o nome santo do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Eu quero lhe fazer um convite aqui. Se você ainda não se inscreveu na nossa página do YouTube da Igreja Cristã da Família de Barueri, se inscreva. É muito importante a sua inscrição para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas, para abençoarmos mais pessoas. E ao se inscrever, clique ali no sininho para que você possa receber mensagens de quando nós postarmos o nosso material, o nosso conteúdo. Nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. A nossa oração é para que o Espírito Santo te leve a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estar conosco durante esse tempo. Fique o tempo que for necessário, volte às nossas aulas. Tem aulas aí muito preciosas que o Senhor pode te edificar e que o nome do Senhor seja glorificado. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se o Senhor permitir, até a próxima semana, em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe a todos.